E aí, galera, você tá no Geoblog e hoje a gente vai falar sobre os pegmatitos de Minas Gerais. Mas aí, já ouviu falar em pegmatitos? Além de serem rochas incríveis, não são apenas bonitas, mas também muito importantes na geologia e até para mineração. Então, os pegmatitos, eles são os tipos de rochas ígneas, geralmente formadas a partir do magma granítico. Eles podem aparecer em veios, diques ou até em massas irregulares no interior da crosta. E o detalhe mais marcante é sua textura extremamente grossa, gigantes em comparação com as rochas. Mas e aí, como é que eles vão se formar? Tudo começa dentro da câmara magmática. Parte do magma granítico sobe e se infiltra na rocha encaixante. Ele vai se aproveitar de fraturas na crosta terrestre, isso podendo acontecer reativando fraturas antigas ou até criando novas, por causa da transferência de calor da câmara magmática ao seu redor. Mas para falar de todo esse processo, a gente também não pode esquecer de uma coisa muito importante, que vai ser a cristalização fracionada, que vai ser quando os minerais que têm um ponto de fusão mais alto vão se cristalizar primeiro, saindo do magma. Isso vai deixar um líquido que sobra cada vez mais rico em sílica, elementos alcalinos e outros componentes muito comuns. E no final, o que vai sobrar é o líquido residual, que é bem enriquecido em elementos e minerais com menor ponto de fusão. Esses elementos do líquido, então, vão migrar para as áreas de menor pressão, como as fraturas na crosta, e lá vão se cristalizar muito lentamente, o que vai ajudar a formar os minerais com um tamanho gigantesco em comparação com as rochas. E agora uns exemplos. Neles a gente pode encontrar minerais como o quartzo, o feldspato, a mica, mas também alguns outros bem valiosos, como o berílio, a turmalina e o topázio. Então, resumindo, os pegmatitos eles são rochas ígneas formadas a partir do líquido residual do magma granítico que se cristalizam lentamente nas fraturas da crosta, formando minerais com tamanho grotesco. E além de lindos, eles também são fontes importantes de minerais preciosos e raros. Mas e aí? Depois de tudo isso, vamos aprender um pouquinho mais a fundo sobre o que são os pegmatitos, suas características e suas composições? Bora pra lá! Características do pegmatito. O pegmatito é uma rocha ígnea de aparência marcante, cuja principal característica é a granulação extremamente grossa. Isso significa que os minerais que o compõem têm tamanhos incomuns, muitas vezes alcançando vários centímetros ou até metros de comprimento, sendo facilmente identificáveis a olho nu. Essa dimensão excepcional é resultado de um processo geológico particular, o resfriamento lento do magma granítico em grandes profundidades, combinado com a presença de elementos voláteis, como água, boro e flúor, que diminuem a viscosidade do magma, facilitando o crescimento acelerado e contínuo dos cristais. Em termos de composição, o pegmatito é formado principalmente por quartzo, feldspato, como ortoclase microlina, e mica, muscovita e biotita. Minerais típicos de granitos. No entanto, uma característica distinta é a ocorrência frequente de minerais raros e gemas de alto valor econômico. Essa diversidade mineralógica está relacionada ao enriquecimento do magma residual em elementos químicos menos comuns que se concentram nas fases finais de cristalização. A textura do pegmatito é fanerítica, muito grossa. Todos os minerais podem ser observados sem auxílio de instrumentos ópticos. Em alguns casos, os cristais apresentam zoneamento com variações de cor ou composição dentro do mesmo mineral, ou padrões gráficos formados pelo intercrescimento geométrico de quartzo e feldspato, lembrando inscrições ou símbolos. A estrutura interna de muitos corpos pegmatíticos é zonada com diferentes tipos de minerais e tamanhos de cristais distribuídos em camadas concêntricas. Núcleo, geralmente composto por quartzo maciço ou cristais de grande porte. Zona intermediária, rica em feldspatos, micas e minerais acessórios. Já a borda é a camada mais fina em contato direto com a rocha encaixante, com cristais menores devido ao resfriamento mais rápido nessa região. A coloração do pegmatito é variável dependendo da composição mineral. Pode apresentar tons claros como branco, cinza e rosa, mas também cores vivas como verde e azul de determinadas turmalinas ou amarelo intenso do topázio imperial.
Resumidamente, as características que diferenciam o pegmatito de outras rochas são cristais excepcionalmente grandes, muitas vezes medidos em decímetros ou metros, composição granítica, porém enriquecida em grandes minerais raros e gemas, textura extremamente grossa, visível a olho nu, possível estrutura zonada com variações internas de mineralogia e tamanho de cristais, grande diversidade cromática, determinada pela variedade mineral. Essas características fazem do pegmatito não apenas uma rocha de interesse científico e estético, mas também uma importante fonte de minerais industriais e gemas de alto valor no mercado, especialmente nas regiões onde ocorre a mudança. Província Pegmatítica Oriental do Brasil, também conhecida como PPOB, uma das mais importantes do país em diversidade mineral e principalmente na exploração do lítio. Ela abrange parte do estado de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, sendo a mais extensa e a de maior potencial econômico entre as províncias pegmatíticas brasileiras. Dentro de Minas Gerais, os principais distritos pegmatíticos estão em cidades como Araçuaí, Padre Paraíso, Governador Valadares, Conselheiro Pena, São José da Safira, Caratinga, Espera Feliz, Itinga e Malacaxita. Também fazem parte Pedra Azul, Ataleia, Santa Maria de Itabira e até áreas no Espírito Santo. Outro polo importante é a província pegmatítica de São João del Rei, abrangendo municípios como Nazareno, Ritápolis, São Tiago e Conceição da Barra de Minas. Esses pegmatitos estão relacionados ao orógeno Araçuaí, formado durante o ciclo brasiliano há cerca de 600 milhões de anos. Eles se originaram em estágios tardios da orogenia como manifestações pós-tectônicas quando houve fusão parcial das rochas e cristalização de granitos. Isso resultou na formação de corpos pegmatíticos enriquecidos em minerais raros. Dentro dessa província, os pegmatitos são classificados em diferentes tipos, dependendo da profundidade e das condições de pressão e temperatura em que se formaram. Nós temos pegmatitos abissais, mais profundos, ricos em urânio, tório e terras raras, pegmatitos muscovíticos, fontes importantes de muscovita e feldspato, pegmatitos com elementos raros onde se concentram lítio, berílio, nióbio, tântalo e césio, e os pegmatitos miarolíticos, formados em níveis mais rasos com potencial para quartzo piezoelétrico e fluorita óptica. É nessa classificação que entram os pegmatitos litiníferos, fundamentais para a exploração do lítio. O principal exemplo de extração de lítio na PPOB está na mina de Volta Grande, em Nazareno, Minas Gerais, operada pela MG Brasil. Ali o lítio é extraído principalmente do espodumênio e da lepidolita, em associação com tântalo. Essa combinação permite aproveitar dois minerais estratégicos em uma mesma rocha. O lítio, além de aplicações tradicionais em cerâmica e vidro, é hoje essencial na produção de baterias recarregáveis, usadas em celulares, computadores e principalmente veículos elétricos. Assim, a província pegmatítica oriental do Brasil é um dos maiores patrimônios minerais do país, unindo geologia, diversidade mineral e importância econômica. Aí eu tenho exemplos de quartzo, tem mais de um aqui. A gente tem o topázio imperial e a gente tem a mica. Agora vamos conhecer algumas das gemas dos principais distritos pegmáticos de Minas Gerais, que possuem grande valor econômico e beleza, sendo utilizados principalmente nas joalherias. O distrito Santa Maria de Itabira, além de ser conhecido pela extração do lítio, se destaca por suas gemas preciosas, entre elas o berilo, que aparece nas variedades água marinha e esmeralda. Também encontramos o crisoberilo e sua rara variedade alexandrita, famosa por sua mudança de cor dependendo da iluminação, e para completar, minerais raros como a fenaquita e a milarita, que podem apresentar transparência e brilho atrativos. O distrito Araçuaia, sendo mais lembrado pelos seus minerais industriais, também abriga gemas como o quartzo e, ocasionalmente, turmalinas coloridas. O distrito Conselheiro Pena, que abriga um verdadeiro paraíso gemológico,
possui o berilo nas variedades Água Marinha, Heliodoro, Morganita e Esmeralda, além de encontrarmos turmalinas de várias cores e tons, e a kunzanita, com seu delicado tom lilás. O distrito São José da Safira predominam as turmalinas em ampla variedade de cores, incluindo as cores verde e preta, além do quartzo, em formas e cores diferentes, como cristal de rocha e ametista. O distrito São João del Rei possui o espodumênio, que apesar do foco industrial, quando transparente e colorido, pode originar gemas como a kunzanita e a hidenita. Esses distritos, espalhados por Minas Gerais, mostram a riqueza mineralógica da região e mostra como os pegmatitas não são apenas fontes de minerais industriais, mas também verdadeiros berços de pedras preciosas de renome internacional.